nós vamos para um segundo turno nessa corrida presidencial. E aí nós temos que escolher no segundo turno Lula ou Bolsonaro. E eu já quero saber de vocês aqui nos comentários, óbvio, sem ficar se matando, né, gente? Porque ficar xingando os outros não vai convencer ninguém. Uma forma até muito burra de achar que vai convencer alguém. Mas de qualquer maneira, me conta aqui nos comentários quem vocês acham que vai ganhar o segundo turno. E por que eu tô trazendo isso, gente? Porque eu sempre digo pra vocês que bolsa de valores é o lucro das empresas no longo prazo, né? E aí é claro que no curto prazo político ou qualquer outra coisa pode acabar influenciando, mas existe um grupo de empresas, que são as estatais, que essas sim podem sofrer mais com o dedinho do governo, né? Que óbvio tem uma parcela dessas empresas. E aí é pensando justamente nisso, em uma matéria muito interessante que eu tava lendo no Infomoney, que eu quero trazer pra vocês hoje o que pode acontecer então com os dividendos de Petrobras, Banco do Brasil, CEMIG, Sabesp, Copasa e essas empresas que têm o dedinho do governo, dado algumas expectativas, seja com Lula ou com Bolsonaro. Então me acompanha até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui, não esqueçam do like e eu vou aproveitar que eu vou falar de dividendos. Sim, eu quero falar do dividendos dessas estatais, né? O que esperar dessa geração de renda para os acionistas dessas estatais. Eu quero deixar para vocês um calendário de dividendos aqui embaixo, é só clicar no link da Levante que tá aqui embaixo, que vocês vão receber o calendário agora de outubro com Datacom, DataX, e depois todos os meses eles mandam pro e-mail de vocês esse calendário para vocês ficarem antenados quando tem pagamentos de dividendos, quando tem algumas oportunidades também, beleza? Bom, pessoal, eu não vou já pré-pontuar as principais diferenças entre Lula e Bolsonaro, eu quero deixar para fazer isso analisando realmente as empresas, tá? E até mesmo olhando um histórico do que já aconteceu com as empresas. E é muito importante nós olharmos um histórico, porque tem muita gente que fala umas abobrinhas por aí, mas parece que não olha dado. E aqui a gente vai trabalhar com dados históricos, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando, talvez eu acho que da empresa que menos tem interferência, vamos dizer assim, dos governos, que é justamente o Banco do Brasil. Sempre quando as pessoas me perguntam, Bea, por que você gosta tanto de Banco do Brasil? E eu digo que primeiro, porque eu comecei a comprar ele lá nos R$13, então eu achei que sim, era uma oportunidade. E também, segundo, porque a estrutura organizacional do banco não deixa ser tão fácil assim essa tarefa de um governo meter o bedelho e querer interferir tanto assim. O banco ele já funciona de uma maneira redondinha, bonitinha, então é um pouco mais difícil a pessoa que tá governando o nosso país achar motivos ou qualquer coisa nesse sentido para realmente meter o bedelho ali. E é importante a gente analisar dados, tá, gente? Porque Banco do Brasil, ele é um banco que mesmo no governo do Lula, mesmo no governo da Dilma, depois do Temer e depois do Bolsonaro, sempre deu lucro e sempre conseguiu crescer, ainda que fosse aos poucos. Eu acho que sim, as maiores mudanças vieram nesses últimos anos, quando o banco entendeu que, olha, concorrência está crescendo por conta dos bancos digitais e dos outros bancos, né, de varejo mesmo, os bancos que a gente já conhecia, os grandes bancos. Então eles enxugaram custos, investiram em tecnologia, melhoraram a parte operacional e conseguiram crescer bastante, foram efetivos nisso. Taxa de juros também a 2 dígitos ajuda bastante e é por conta disso que a gente tá vendo então esses lucros recordes e também que os dividendos engordaram bastante, tá? E aí o que acontece? O Banco do Brasil hoje ele tá com um dividend yield de aproximadamente 8%, a expectativa é que feche aí na casa dos quase 10% até o final de 2022 e como é pouco provável que haja grandes mudanças, por exemplo, já no ano que vem em Banco do Brasil, então a expectativa é que os dividendos eles se mantenham mais ou menos nessa mesma casa aí de 10, 11%, né? Então eu acho que não tem grandes mudanças assim, beleza? Bom, agora vamos falar talvez da parte mais polêmica, da empresa mais polêmica, que é justamente Petrobras. Porque todos os governos que nós tivemos até hoje tiveram em algum nível, outros mais, outros menos, algum tipo de interferência na Petrobras. E aí a Petrobras, toda vez que sente isso, toda vez que o mercado sente isso, ele acaba derrubando ela no curtíssimo prazo. Nós tivemos isso com Lula, com Dilma e inclusive com Bolsonaro, quando muita gente começou a questionar o que ele queria dizer com precisamos dar um jeito de baixar essa gasolina a qualquer custo. E aí ainda não tinham algumas alternativas, que foram as que nós acabamos adotando então ao longo desse ano, e muita gente chegou a ventilar, será que ele vai fazer alguma canetada? Será que ele vai mudar a política de preços como era na época da Dilma e que acabou entregando lucros pífios na época, né, para a Petrobras? E aí não foi isso que aconteceu, mas ainda assim o mercado sente toda vez que a gente fala de
algum tipo de interferência. Então, acho que ela é uma das empresas mais sensíveis aos governos. E aí, quando a gente começa a entender o que a gente pode esperar para cada um, é importante nós analisarmos o histórico, né? Deixa eu trazer para vocês primeiro o histórico de lucro, que é esse que tá na tela para vocês. Como vocês podem ver, em 2011, 12, 13, 14, ali naquela época, a Petrobras entregou lucros pífios e alguns prejuízos muito grandes. Nós sabemos que teve toda a questão da Lava Jato, toda aquela questão da corrupção, tiveram investimentos em refinarias que foram superfaturados e isso custou muito caro para a Petrobras, e também naquela época a política de preços da Petrobras não era a mesma que nós temos hoje, que é a questão da paridade internacional. A gente segue os preços, né, do barril de petróleo internacionais. Na época, nosso preço ele era ali abrasileirado e aí, consequentemente, isso trouxe um prejuízo muito grande para a Petrobras, unindo tudo isso, óbvio, aos esquemas de corrupção e os mais de 100 bi de prejuízo. 100 bi de prejuízo que eles falam é só dessa questão da política de preços, tá? Porque depois a gente ainda tem que colocar a conta da corrupção, tudo isso na conta, que ao longo dos anos, ali em 2014, 15, 16 e um pouquinho mais para frente, foram feitas algumas operações de impairment, né? Que são aquelas baixas contábeis que não teve o que fazer, né? Foi corrupção, teve dinheiro que não foi devolvido e, enfim, tem que assumir e é isso mesmo. E aí, como vocês, voltando pro gráfico de lucros, agora deem uma olhada no que aconteceu nesses últimos anos, né? Desde 2017, 18, 19, 20, 21, nós vimos que sim, a Petrobras ela acabou crescendo muito nessa questão do lucro. Isso porque o Michel Temer, quando ele assumiu depois do impeachment da Dilma, ele acabou mudando então a política de preços da Petrobras para essa questão de acompanhar os preços internacionais. E isso foi muito bom para a Petrobras, porque, por exemplo, hoje a gente extrai petróleo a $5 do pré-sal, e aí quando a gente vê um barril de petróleo a 90, 100 dólares, chegou a 110, cento e poucos alguns meses atrás, então isso mostra que com um custo tão baixo, por exemplo, para você extrair petróleo do pré-sal, a Petrobras ela tem uma margem muito grande para continuar gerando muito caixa. E aí tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, não somente, né, de mudar a política de preços, da alta no barril de petróleo, que óbvio ajudou muito também, teve um outro fator que a gestão de Petrobras foi muito bem feita desde 2018, onde ela vendeu vários ativos que não eram mais interessantes para ela, que não davam lucro ou que, enfim, não eram o foco dela, e aí consequentemente, ela conseguiu se tornar muito mais eficiente e fazer o que ela sabe fazer. Então, isso foi muito importante para a Petrobras e por conta disso, então, inclusive desses lucros recordes que nós tivemos esse ano, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo que ela está com um dividend yield de mais de 52%, mas muitos estimam que ela deve fechar 2022 com quase 60%. Então, qual que é o ponto sobre tudo isso, tá, gente? Se a gente continuar com o Bolsonaro na presidência, eu acho que ele não vai fazer alguma alteração na política de preços de Petrobras. Eu acho que ele já começou a trabalhar com outras alternativas, primeiro a questão de impostos, depois talvez pensar em alguma reserva, algum colchão ali para tentar apaziguar quando tem algumas oscilações um pouco mais fortes na questão de petróleo. Então eu acho que se continuar o presidente que nós temos hoje, muito provavelmente Petrobras continue operando como ela opera hoje. Só que, claro, esses dividendos de 60%, 50% não são sustentáveis para o longo prazo. Nós tivemos queda no barril de petróleo, então isso deve impactar nos resultados de Petrobras, mas ainda assim ela deve entregar lucros muito interessantes, mas o estimado, então, para, por exemplo, 2023, é que esse dividend yield fique aí na casa dos 25%, 30%. Do contrário, se a gente tem, por exemplo, um Lula assumindo, é claro que 2023 está logo ali e talvez não seja tão fácil assim ele já fazer mudanças de cara dentro da Petrobras, mas nós sabemos que ele tem interesse em mudar essa política de preços, porque ele já disse que ele não acha correto a Petrobras ter esses lucros exorbitantes, distribuir tudo que ela distribui para os seus acionistas, sendo que quem mais acaba recebendo entre dividendos e também impostos que a Petrobras acaba pagando é o próprio governo, mas ainda assim ele acha injusto isso acontecer às custas do povo. Então é provável que ele possa sim mexer nas políticas de preço e fazendo isso, aí sim corre risco disso afetar o lucro da Petrobras e consequentemente os dividendos, tá? Talvez não para 2023, porque não é bem assim para você chegar e mexer na casa toda, mas é importante ficar de olho nesse sentido, beleza? Bom, pessoal, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar de Petrobras. Agora vamos falar das outras empresas e que elas podem ter muito mais interferência dos estados do que necessariamente de um presidente, né? E aí a gente vai falar de CEMIG, Sabesp
e Copasa. E aí, vamos lá, vamos começar falando, gente, sobre Sabesp. Eu acho que essa questão de Sabesp, ela não é nem tanto pensando nos dividendos, porque só para vocês entenderem, hoje o dividend yield dela tá em 1,38%, ela não é uma exímia distribuidora de dividendos, pelo menos não nesses últimos anos, mas ela fica muito na mira dessa questão de privatização. E eu acho que também não é tão fácil assim, por exemplo, vamos supor que o Tarcísio ganha em São Paulo, né? Não é bem assim para você privatizar uma empresa como a Sabesp, tem alguns entraves, tem várias coisas que podem acontecer, e ainda assim eu acho que ela não seria privatizada efetivamente. Muito provável que aconteceria com ela seria o que aconteceu com a Eletrobras, né? Uma capitalização e tal, onde diluiria a participação do governo. E mesmo que entre dinheiro no caixa da empresa, ela fazendo, por exemplo, uma privatização, entre aspas, né, uma capitalização, ainda assim é muito provável que ela utilize esse dinheiro para fazer novos investimentos, porque, por exemplo, uma Eletrobras, ela foi capitalizada, mas ao mesmo tempo, dentro dessa capitalização, tem várias exigências que ela vai ter que cumprir, e tudo isso sim vai custar dinheiro também, tá? Então eu acho que o mesmo poderia acontecer com a Sabesp, tá? Se eles, por alguma razão, conseguirem capitalizar ela, parte dessa grana pode acabar indo para fazer novos investimentos, para cumprir essas exigências, né, que devem ser feitas, e também talvez até para amortizar um pouco da dívida. Hoje, como vocês podem ver, ela tá alavancada em 2,3 vezes, né, a dívida líquida pelo EBITDA, e aí ela pode tentar amortizar ali algumas dessas dívidas, seja em moeda estrangeira ou até mesmo que tenham juros um pouco mais caros, tá? E bom, gente, saindo da Sabesp, porque eu acho que não vai mudar grandes coisas nessa questão dos dividendos, que já são muito baixinhos, vamos falar de Cemig e também de Copasa, tá? A Cemig, ela tem hoje quase 11% de dividend yield e eu não acho que deva mudar grande coisa para o ano que vem, tá? Quando a gente fala de Copasa, ela também tem aproximadamente 2% de dividend yield e eu também não acho que vai mudar muita coisa para o ano que vem. Por quê, gente? Porque o Zema, ele só segue como governador. E para você fazer mudanças estruturais dentro dessas empresas, existe uma legislação que ela é muito mais amarrada lá em Minas, tá? Porque, por exemplo, para você conseguir privatizar ou capitalizar, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido com Cemig, com Copasa, a legislação de Minas, por exemplo, ela tem algumas exigências, né? Que, por exemplo, 3/5 da Assembleia Legislativa aprove. Tem a própria questão também de você fazer um referendo popular aprovando ou não uma privatização, uma capitalização dessas empresas. Além de tudo isso, é a mesma coisa que eu trouxe para vocês de Sabesp, que aconteceu com a Eletrobras. Também tem várias exigências que muito provavelmente seriam feitas e que elas teriam que cumprir. Então, você conseguir mexer nessas empresas, eu acho muito mais difícil, ainda mais falando de curto prazo, falando de 2023, e considerando que muito provavelmente Minas, eu acho que o Estado, né, ele tem outras prioridades. Para quem acompanha um pouco mais de política, e eu acompanho lá de Minas porque o Zema é um governador que eu gosto bastante e que eu acho que ele fez um trabalho muito bem feito por lá, sabe de todos os problemas que os professores, os servidores públicos teve, as contas do Estado, e ele conseguiu fazer uma virada de chave, e eu acho que a prioridade deve dar sequência em tudo isso, porque não é tudo que ainda está redondo lá, então tem muita coisa que ainda precisa ser feita, então não acho que vai ter alguma mudança muito grande nessas empresas, e por isso eu acho que os dividendos em si delas não devem ter grande mudança ou grandes mudanças para 2023, beleza? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer dessas empresas que talvez tenham uma sensibilidade um pouco maior nessas questões políticas, principalmente pensando nessa questão dos dividendos. Eu nem trago tanto essa questão de cotação, porque eu acho que é muito difícil você prever alguma coisa assim, principalmente agora em período eleitoral, que elas ganham uma volatilidade especial. Nós vimos isso, né? Se eu não me engano, foi Sabesp que chegou a subir 15% em um único dia ali, quando deu que talvez o Tarcísio pudesse levar ali de governador. Então, muita gente já começou, inclusive, a ventilar essa questão de privatização. Então, o mercado fica um pouco mais animado. Mas eu acho que é muito importante vocês saberem disso, tá? Não somente o que esperar dos dividendos, mas saber que essas empresas podem ter uma volatilidade um pouco maior, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você escolher ter alguma delas na carteira, esteja ciente disso para não ter nenhuma surpresa no meio do caminho, beleza? Bom, pessoal,
Dito tudo isso, eu quero saber de vocês. Quem aí são os corajosos que têm alguma empresa com o dedinho do governo na carteira? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber também. Eu tenho só Banco do Brasil, mas eu quero saber de vocês. Então é isso. Eu me despeço por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.